Olá! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um espelho decorativo. Vamos para a lista de materiais. Nós iremos precisar de um rolinho de fio de malha e eu vou usar o Ecomalha da Euroroma. Vamos precisar de tesoura, um marcador, a agulha de crochê, a que a gente vai utilizar é a de 8 milímetros. E vamos utilizar um espelho. E o espelho, ele é de 40 centímetros. Primeiro, eu vou passar algumas informações em relação à peça. Para minha peça, com o fio que eu estou utilizando, de 40 centímetros, eu trabalhei ela até a volta de número 14. Aonde eu fiz 12 pontos baixos e um aumento. Eu vou deixar na descrição do vídeo o PDF com a receitinha, tá? Da parte do fundo do espelho e a parte de cima do espelho, tá? Para quem for fazer um espelho maior, vai ter que fazer mais voltas de pontos. E aí, eu vou deixar essa receitinha descrito com mais voltas, para quem precisar de fazer um espelho maior. E quem for fazer um espelho menor vai ter que fazer menos voltas, tá bom? E eu vou passar para vocês depois, a parte da frente, como que vocês vão calcular para saber a quantidade de correntinhas que vai ser feito. Então, nós vamos começar primeiro fazendo o fundo do nosso espelho. E como que vai ser feito? Nós vamos fazer, ele não vai ter emenda, tá? Então, nós vamos começar com o anelzinho mágico. Então, nós vamos trabalhar com o nosso fio de malha. Vamos começar fazendo o anel mágico. Então, eu posiciono, quando eu trabalho com o fio mais grosso, eu sempre utilizo 2 dedinhos para fazer o anel mágico. Trago o fio de trás para frente, ó, fio de trás para frente, e dou outra voltinha no meu dedo. Então, eu fico, ó, com 2 voltinhas no dedo. Com a agulha de crochê, eu entro dentro da minha primeira voltinha e vou puxar a segunda por cima, ó. Passo por debaixo da primeira e pego a segunda por cima. E vou puxar ela, ó, o ganchinho da agulha para baixo. Puxo ela para mim, ó. Puxei ela para mim, ó, eu formei um anelzinho. Eu vou laçar e puxar o fio do novelo para dentro desse anelzinho. Feito isso, eu tiro o anel de dentro do dedo e vamos ficar com a argolinha assim, ó. Sempre posicionar o fiozinho, ó, pro lado de dentro da minha mão, ó. Tá vendo? Nunca pro lado de fora, ó. Nunca pra fora, sempre pra dentro da mão. E vamos trabalhar aqui 6 pontos baixos, lembrando sempre de abraçar os 2 fiozinhos. Então, ó, lembrando também que esse ponto não conta como ponto. Vamos contar a partir de agora. Eu vou entrar, puxar, laçar e puxar. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Eu vou fazer para vocês aqui até umas 3 voltas de aumento, só para vocês verem como que a gente vai trabalhar com o marcador. Depois, vocês vão seguindo conforme o PDF que eu vou deixar na descrição, tá bom? Vai seguir sempre do mesmo jeito, é só seguir a receitinha do jeitinho que tá escrito lá, que aí o círculo vai ficar bem bonitinho. Então, ó, feito aqui os 6 pontos, vamos contar aqui, ó, a gente pode contar pelas alcinhas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu vou puxar meu anel, não precisa puxar muito puxadinho aqui ainda não, tá? Porque senão dificulta vocês entrarem dentro da casinha. Deixa o fiozinho aqui, e aí, ó, vocês vão vir dentro da nossa primeira alcinha, ó, tá vendo? Nosso primeiro ponto, eu entro, ó, pego os 2 fiozinhos e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Laça e puxa. Então, agora, eu tô indo pra minha
Segunda carreira, eu fiz a primeira de 6 pontos e vou para minha segunda carreira. A minha segunda carreira são só aumentos, são voltas de aumentos. Então, eu fiz meu primeiro ponto da segunda carreira, agora a gente vai entrar com o marcador. Vou colocar o marcador na alcinha aqui do ponto que eu fiz. Então, eu venho e posiciono meu marcador. Lembra sempre de fechar o marcador para não se perder, tá bom? Então, essa volta é volta de aumentos. Lembrando que aumentos é sempre colocar 2 pontinhos dentro da mesma casa. Então, eu tenho um pontinho aqui nessa casa, eu vou vir e vou colocar outro pontinho dentro da mesma casa. Então, aqui, ó, fiquei com 2 pontos dentro da mesma casinha. Lembra sempre também de trabalhar, quem for trabalhar com a malha, de soltar bem o pontinho, tá? Não fazer o ponto muito apertado. Porque se fizer o ponto muito apertado, aqui, ó, abre buraco e não fica bonito, tá? Então, quando fizer o pontinho, tenta fazer o pontinho mais folgadinho. Puxa o fio, ó. Vem, puxa o fio, ó. Deixa mais ou menos um espacinho assim, ó. Pra agulha, ó, tá vendo? Como que a agulha fica mais soltinha aqui dentro? Então, ó, laça e puxa. Fiz um ponto. Dentro da mesma casa, eu vou colocar outro ponto. Então, nessa minha rodada, a gente vai fazer só aumentos. Então, 2 pontinhos dentro de cada casinha. E dentro da mesma casa, outro. E 2. E 2. E 2. Esse espelho eu optei fazer com fio de malha, tá? Mas quem quiser fazer com o espesso também fica muito bonito. E quem quiser fazer com um barbante comum também dá certo, só que vai ter que trabalhar mais voltas, tá? Então, não interfere muito qual fio vocês vão usar, tá? Eu preferi usar a malha, mas não quer dizer que tem que ser feito com a malha, tá bom? Dependendo do fio, você vai ter que fazer mais carreiras ou menos carreiras para o tamanho do espelho que você for fazer. Então, aqui eu terminei a minha segunda rodada. Se na minha primeira eu tinha 6 pontos, na minha segunda rodada eu vou ter 12 pontos, porque eu tô colocando 2 dentro de cada casinha. Agora eu vou para minha terceira volta. A minha terceira volta nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, ó, eu tiro o meu marcador, faço o meu primeiro ponto onde o marcador estava, e nesse ponto que eu coloco o marcador de volta. Eu sempre coloco o marcador na alcinha dele aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ponto baixo. Na minha próxima casa, eu vou colocar o aumento. Na próxima casa, eu vou colocar 2 dentro da mesma casinha. Então, e venho dentro da mesma casa e coloco outro. Então, ó, um ponto baixo e um aumento. Todos de pontos baixos, tá? Nós iremos trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo. E na próxima casa, um aumento. 2 na mesma casinha. Então, um sozinho, uma dupla. Um sozinho e uma dupla. Um sozinho e uma dupla. Então, aqui eu completei a minha terceira volta. Se eu comecei com um ponto baixo, tenho que terminar com um aumento, tá? Então, ó, um sozinho, uma dupla. Um sozinho, uma dupla. Então, nessa volta, nós temos que ter 18 pontos. Agora, nós vamos para a nossa quarta voltinha, que é de 2 pontos e um aumento. Então, eu vou tirar o marcador, vou fazer meu primeiro pontinho onde estava o marcador e vou posicionar o meu marcador nele. Só que nessa rodada agora, eu vou começar com o aumento. Então, se eu começo com o aumento, eu já tenho um ponto baixo. Dentro dessa mesma casa, eu vou colocar outro pontinho.
Então, aqui, ó, eu comecei com a dupla, comecei com o aumento. Agora, eu trabalho 2 pontos baixos sozinhos. Um ponto baixo numa casa e o outro na outra casa. Feitos os 2 pontos baixos, na próxima eu faço o aumento. 2 dentro da mesma casa. 1 e 2. Vou para a próxima. Faço um sozinho, outro sozinho. Na próxima, coloco 2 na mesma casa. Então, essa volta é um aumento, 2 pontos baixos. Então, ó, um aumento, 2 pontinhos dentro da mesma casa e 2 sozinhos. Um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento. E 2 pontos baixos. Um aumento. 2 pontos baixos. 1 e 2. Um aumento. E 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, nessa volta, como eu comecei com o aumento, eu tenho que terminar com os 2 pontos baixos. Nessa próxima volta agora, que é a nossa, vamos contar aqui, ó, nós já fizemos 1, 2, 3, 4 voltas. Nós estamos indo para a nossa quinta volta. Na nossa quinta volta, nós iremos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Então, nessa volta aqui, eu vou começar com os 3 sozinhos. Mas eu sempre começo com um ponto, aonde estava o marcador, e já coloco o marcador nele. E conta a partir de agora, pra gente não se perder, tá? Então, ó, fiz um ponto, vou fazer mais 2. 1 e 2. Então, aqui, ó, eu tenho 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, agora, eu coloco o aumento. 2 dentro da mesma casa. 2 pontinhos na mesma casa. Volto a trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Depois, eu venho e coloco o aumento. 1, 2 e 3. E coloco o aumento. Próximo, 3 de novo. 1, 2 e 3. E vou posicionar o aumento. E vou fazer isso até o final. 3 pontos baixos. E um aumento. Lembrando sempre que aumento é colocar 2 pontinhos dentro da mesma casa, ó. 1, 2, 3 e um aumento. Um, 2, 3 e na última casa, um aumento. Então, se eu comecei com os 3 pontos sozinhos, tenho que terminar nessa volta com um aumento no final. Agora, nós vamos para a nossa 7ª volta, se eu não me engano, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Minto, vamos para a 6ª volta. Então, nós já temos 5 voltas. Sempre que a gente for contar quantas voltas a gente tem, a gente sempre conta antes do marcador, nunca depois do marcador. Então, eu sempre conto aqui, ó, nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos indo para a nossa 6ª volta. E a nossa 6ª volta é de 4 pontos e um aumento. Só que aqui, eu distribuo o começo para que as duplas não fiquem umas em cima das outras.
se uma dupla ficar uma em cima da outra, o nosso redondo, ele não fica redondinho, ele vai ficar sextavado, ele fica com quinas. Então, eu vou dar uma diquinha para vocês, para que uma dupla não fique uma em cima da outra, tá? Essa volta é de 4 e um aumento. E aí, como que eu faço? Eu tiro o marcador e vou começar com 2 pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto e coloco o marcador. E aí, eu vou seguir agora, ó, fiz um ponto e vou colocar outro ponto baixo. Então, eu não começo com 4 pontos, eu começo com 2 pontos e venho e coloco o meu aumento. A partir de agora, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento. Na receitinha, ele vai estar escrito assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês não se confundirem na hora que vocês forem olhar a receitinha quando tiver assim e não ter dúvida. Na receitinha vai estar escrito assim, ó. Estamos na nossa sexta volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, na nossa sexta volta. Então, vai estar assim, sexta volta. Nós iremos fazer 2 pontos baixos, barra. E aí, vai estar assim, ó. Entre chaves, vai estar 4 pontos baixos e um aumento. 5 vezes. Barra, 2 pontos baixos. Então, quando tiver assim, o que significa? Que vocês vão começar o trabalho com 2 pontos baixos, depois vocês vão seguir fazendo 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento, 5 vezes. No final, tem que sobrar 2 pontos baixos. Eu vou fazer essa volta para vocês verem como que fica, tá? Então, quando vocês olharem a receitinha, para vocês não terem dúvida quando tiver escrito dessa maneira, tá bom? Então, aqui eu comecei com 2 pontos baixos, vou deixar aqui, ó, o papelzinho para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui, ó, 2 pontos baixos. Então, eu comecei aqui, ó, 1, 2 e um aumento. Ah, aqui, ó, tem um aumento. Deixa eu reescrever aqui, que eu acabei escrevendo aqui errado. Vai ficar assim, ó, 2 pontos baixos e um aumento. E aí, depois vai ficar, ó, 4 pontos baixos, um aumento, 5 vezes, 2 pontos baixos, tá? Aqui eu acabei escrevendo errado, na realidade, eu acabei esquecendo do aumento. Então, vai ser 2 pontos baixos, um aumento, depois 4 aumento, 4 aumento, 4 aumento, 4, 5 vezes, 2 pontos baixos. Então, vai funcionar assim, ó. 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou trabalhar os 4 e um aumento 5 vezes. 1, 2, 3 e 4. Na próxima, um aumento. Aí, de novo. 1, 2, 3 e 4. Na próxima, um aumento. Aí, de novo. 1, 2, 3, 4. Na próxima, um aumento. 1, 2, 3 e 4. E na próxima, um aumento. 1, 2, 3 e 4. E na próxima, um aumento. Então, eu fiz 4 e um aumento 5 vezes. Se a gente for contar, ó, comecei aqui com os 2 pontos baixos e um aumento. Aí, a partir de agora, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, um aumento, uma vez. 1, 2, 3, 4 e um aumento, 2 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento, 3 vezes.
1, 2, 3, 4 e um aumento. 4 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento 5 vezes. Fiz os 4 e um aumento 5 vezes. No final, me sobra 2 pontos. 1 e 2. Tem que sobrar os 2 pontinhos no final. Se não sobrar, provavelmente alguma coisa que deu errado na sua volta. As voltas tem que bater a quantidade de pontos certinhas, tá? No PDF que eu vou mandar certinho cada fila, como que é feito cada fila e quantos pontos tem que ter no total dessa volta, para vocês não se perderem. Lembrando que na minha receita que eu tô passando aqui, no meu espelho de 40 centímetros, eu usando a agulha de 8 milímetros e trabalhando com o meu fio de malha, eu fiz até a volta de número 14, tá? Pode ser que a de vocês vai dar a volta de número 13, ou pode ser que a volta de vocês dá a volta de número 16, tá? Porque dependendo do fio da agulha, isso vai interferir no tamanho do ponto. Então, lá na receitinha, lá no PDF, eu vou deixar um PDF com voltas a mais, tá? Não quer dizer que vocês vão ter que fazer todas as voltas, vocês vão fazer conforme o tamanho do espelho de vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o tamanho do meu e como que vocês vão ter que medir no espelho, tá bom? Então, aqui eu fiz uma amostrinha só para vocês entenderem como que vai ficar a distribuição de pontos e para vocês entenderem como que a receitinha é feita. Então, quando tiver daquele jeitinho lá, entre parênteses, é porque vocês têm que repetir o que tá entre os colchetes, né? Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tô com o espelho, eu vou virar o espelho para não ficar aparecendo a imagem, tá bom? Meu espelho tá de cabeça para baixo, só para não ficar aparecendo a imagem aqui do celular. E aqui já tá a minha peça com as minhas voltas prontas. Aí, outra dica. A peça, ou ela tem que bater o tamanho exato do espelho, ou ela tem que bater a menos que o espelho, tá? Se ficar, tipo, uma beirinha assim, faltando para preencher o espelho, não tem problema. É até o ideal. O que não pode é a peça ultrapassar o espelho, tá? A peça não pode ultrapassar o espelho. Ou ela tem que ficar a conta, ou ela tem que ficar a menos. Por exemplo, a minha eu fiz até a volta de número 14. A minha volta de número 14, ela deu quase que, tá vendo? Ó, quase que chegando na bordinha. Se eu fizer a volta de número 15, ela ultrapassa. Então, eu paro na volta de número 14, tá? Ou vocês fazem antes do espelho ou rente ao espelho. Nunca faça para ultrapassar o tamanho do espelho, tá bom? Porque na hora que a gente junta as duas peças, principalmente a malha estica. E aí, se vocês fizerem a mais, o espelho vai ficar sambando dentro da capa depois, tá bom? Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o arremate na hora que chega no final da nossa rodada. Esse pedaço aqui é o fundo do nosso espelho. Esse é o nosso lado direito, que é o lado que vai ficar encostado na parede. E esse lado aqui é o avesso, que vai ficar encostado no fundo do nosso espelho, tá bom? Quando a gente chega aqui no final, no nosso último ponto, eu vou fazer ele aqui para vocês verem. Aqui eu já cortei o fio. Então, ó, quando eu chego aqui no final, eu faço o meu último ponto, onde estava antes do marcador, tá? O meu marcador tava aqui, tá bom? Faço o meu último ponto da rodada, eu corto o fio e puxo o fio pra fora, ó. E aí, vocês cortam um pedacinho de fio um pouquinho mais generoso, não corta ele muito rente aqui, não, senão vocês não conseguem fazer o acabamento. E eu vou mostrar como que faz o acabamento aqui agora. Vocês vão pular aqui, ó, o nosso primeiro pontinho, ó. Deixa eu tentar chegar mais perto para conseguir enxergar direitinho. A gente pula a nossa primeira casinha e vamos entrar com a agulha na nossa segunda casa. E a gente entra com a agulha de baixo para cima, ó. E vou puxar o fio lá para trás. Então, aqui, ó, eu passei o meu fio lá para trás. Agora, eu tenho que voltar com esse fio aonde ele sai aqui, ó. Tá vendo que o fio tá saindo aqui dentro desse ponto? Eu tenho que vir com esse fio e passar ele aqui pra dentro.
Como que eu faço isso? Eu venho com a minha agulha de baixo pra cima e entro, ó, dentro das duas argolinhas, ó. Entro dentro dessa e dentro dessa daqui, ó. Vendo? Aonde o fio tá saindo, ó. E vou puxar o fio lá pra trás. Ó. E aí, ele vai ficar, ó, com o acabamento certinho, ó. Com a trancinha certinha, igual a todas as outras partes, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz meu acabamento, eu viro do meu lado do avesso e agora eu vou esconder esse fio. Para eu esconder esse fio, eu gosto de trabalhar com uma agulha de crochê um pouco mais fina. Eu consigo achar um aqui para poder passar ele aqui, ó. E eu sempre venho numa linha reta, nunca em zigue-zague, tá? Ó, eu entro aqui, ó, e vou puxando o fio, ó. E vou escondendo o meu fio, sem pular nenhum pontinho, ó. Deixa eu ver se virar assim, ó, tá vendo? Ele vai passando aqui dentro, ó, dentro do pontinho, em linha reta. Então, entro e puxo. E puxo. E aí, passa uma quantidade generosa para não acontecer o risco do fio soltar, tá? Então, vai passando. Ó, passar mais em umas duas casinhas aqui. E aí, eu posso vir cortar o fio. Venho aqui e corto o fio. Passei, ajusta, tá? Vê se tá bem certinho o acabamento. E corto o fio. Bom, então, aqui a minha parte do fundo tá prontinha. Eu vou reservar ela e a gente vai fazer agora a parte de cima do espelho, tá? A parte de cima. Eu vou explicar também como que a gente vai fazer a contagem aqui. Só que antes disso, eu quero mostrar pra vocês, quem estiver trabalhando com fio de malha, se tiver, que a maioria dos fios de malha, ele vem com emenda, às vezes vem mais grosso, mais fino, e a gente tem que fazer, cortar o fio pra fazer o acabamento. E eu vou mostrar pra vocês como a gente faz o acabamento. Por exemplo, aqui, ó, eu tô trabalhando e vamos supor que aqui eu tenho um nozinho no meu fio de malha. Vamos supor que aqui tem um nó. Vocês estão trabalhando e aí do nada se depara com um nozinho. E aí, como que a gente faz para fazer o acabamento? Toda vez que tiver uma deformidade ou um nozinho, a gente tem que cortar e trabalhar, fazer o acabamento da peça, tá? Não pode continuar trabalhando com o nozinho, porque esses nozinhos costumam soltar depois e a peça também não fica bonita. Então, ó, a gente vem, corta o fio, tira o nozinho, e aí nós vamos ter que fazer a emenda. Como que faz a emenda? Aqui, ó, eu sempre dou a dica, vou desmanchar esse pontinho aqui pra ficar mais fácil, tá? Eu vou fazer a emenda nesse pontinho, onde estava o marcador. Deixa um pedaço de fio generoso, tá? Não corta rente também, porque vocês não conseguem esconder o fio depois. E a gente faz assim, ó, eu falo que é fazer o ponto pela metade. A gente entra, puxa o fio. Na hora de laçar e puxar para finalizar, a gente esquece o fio velho, posiciona no dedo o fio novo. E posiciona como se fosse fazer as correntinhas, ó. E laça e puxa o fio novo. E aí, aqui, ó, nós vamos ficar com a pontinha do fio velho e a pontinha do fio novo. Onde a gente vai escondendo essas duas pontas. E aí, vocês seguem a contagem que vocês estão fazendo do trabalho, tá? Então, aqui, ó, vocês vão trabalhando e escondendo, ó, abraçando as duas pontinhas. Vamos supor que aqui eu tô fazendo a contagem certa, tá, meninas? Eu só tô aqui passando pra vocês como que faz a emendinha, tá? Então, aqui, ó. Escondi o fio, pode vir e cortar a sobrinha. Quanto mais esconder, melhor,
menos o risco de soltar depois, tá bom? E aqui também, ó, no comecinho, a gente vem, puxa bem o nosso anelzinho mágico para ele ficar bem fechadinho aqui, tá? Não pode ficar com aquele buraquinho aberto. E vocês vão vir aqui, ó, e esconder mais esse fio antes de cortar, para não acontecer de soltar, tá bom? Então, vocês vêm, ó, e passa mais aqui, ó, nos pontinhos, para não soltar. Feito isso, aí vocês podem vir e cortar o fio. Ó, escondeu bastante, pode cortar a sobra, tá bom? Então, aqui, ó, eu mostrei como que faz a emenda do fio. Então, não faça o trabalho que fique os nozinhos ou que dê muita diferença no fio de malha, porque aí a peça não fica bonita, tá bom? Então, o acabamento é o principal da nossa peça, tá? Então, agora eu vou retornar para mostrar para vocês como que a gente faz a contagem da parte da frente da nossa peça. Então, ó, eu vou ensinar a vocês como que a gente vai fazer. A nossa parte da frente da nossa peça, nós vamos ter que ter 3 carreiras de pontos. Então, vai ter que ter essas 3 últimas carreiras de ponto. Na hora que a gente terminar de fazer a nossa última volta, ela tem que bater a mesma quantidade de pontos que a gente tem na nossa última volta. No meu caso, eu fiz até a volta de número 14. Então, eu vou pegar e vou começar a fazer na minha volta de número 12. Eu desconsidero aqui, ó, a número 14, a número 13 e a número 12. Então, eu começo a fazer correntinhas na quantidade de pontos que eu tenho na minha volta de número 12, tá? Então, eu sempre considero 3 carreiras. No meu caso, é de número 12. Quem for fazer mais, aí tem que contar as 3 carreiras. Então, aqui, ó, se eu for contar daqui pra cá, vai dar a volta de número 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na minha volta de número 12, eu tenho 72 pontos. Então, eu tenho que fazer 72 correntinhas. No PDF que eu vou mandar a contagem para vocês no final, tá? Então, vocês não precisam ficar contando os pontinhos, não. Contar só na hora que estiver fazendo para bater certinho a quantidade de pontos, tá bom? Então, não pode errar a quantidade de pontos na hora que estiver fazendo a peça. Então, aqui no meu caso, ó, desconsidero as 3, então, eu venho na minha volta de número 12. Na minha volta de número 12, eu tenho 72 pontos, então, eu vou ter que começar fazendo 72 correntinhas, tá? E a minha volta de número 12 é a volta de 10 pontos e um aumento. Então, depois eu vou ter que fazer também a volta de aumento e eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou começar fazendo as minhas 72 correntinhas. Então, eu venho. E vou fazer as 72 correntinhas. Posiciono o meu fio no dedo, laço e puxo. Tenta também não fazer essas 72 correntinhas muito apertadinhas, não, tá? Então, ó, esse primeiro nozinho a gente não conta como ponto, a gente vai contar a partir de agora, tá? Contando aqui da agulha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 72 correntinhas. Eu vou fazer as 72 e já volto aqui com vocês. Quando eu chego aqui no final das minhas correntinhas, ó, eu vou vir e vou fechar com ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Então, quando a gente fecha com ponto baixíssimo, ó, vocês têm que colocar elas todas pro lado direitinho, ó. Não pode fechar com ela torcida, tá? Então, vocês posicionam ela bem retinha, ó. Aqui, ó. Bem retinho. E aí, aqui no meu primeiro pontinho, ó, eu vou entrar... Ó, na minha primeira correntinha, eu entro e vou puxar um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, eu entro de novo dentro da minha mesma casinha, ó. Eu faço uma correntinha e entro dentro da mesma casinha e faço um ponto baixo. Aqui é o nosso primeiro ponto baixo. Tá vendo? Então, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e dentro da mesma casinha um ponto baixo. E agora, eu vou seguir um ponto baixo para
cada alça de correntinha. Então, se eu tenho 72 correntinhas, eu tenho que ter 72 pontos baixos. No caso de vocês que forem fazer para mais ou para menos, tem que bater a quantidade de correntinhas, tá? Tem que bater a quantidade certinha de pontos. Então, ó, vai fazer um em cada, ó. Um em cada correntinha, ó. Pode entrar bem no meio da correntinha, que não precisa pegar só a alcinha de cima, não, ó. Pode entrar bem no meio pra ficar bem firme. Que aqui embaixo, depois também, a gente vai fazer um acabamento de ponto baixíssimo. Então, não precisam se preocupar, tá? Vai seguindo, fazendo, ó, um ponto baixo para cada correntinha. No meu caso aqui, eu tenho que ter 72 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, ó, eu chego aqui no meu último ponto, ó. Faço o meu último ponto. E agora, eu vou para minha próxima carreira, tá? E aí, como que vai funcionar essa próxima carreirinha? A gente vai voltar a usar o marcador, porque eu não quero emenda na minha peça, tá? Ela vai dar um ressaltozinho aqui, mas não precisa se preocupar, porque depois a gente vai fazer um acabamento de ponto baixíssimo, onde vai esconder essa diferença aqui, tá? De tamanho. Então, aqui, ó, como que eu vou fazer? Eu tenho o meu ponto, meu primeiro ponto, eu tenho as duas alças do ponto, ó, uma, duas. Eu vou trabalhar na minha terceira alça. Vocês virarem aqui, ó. Ela tá aqui dentro, ó. Na minha terceira alça. Então, eu vou vir, ó. Tem a primeira, a segunda. Eu vou vir aqui, ó, na minha terceira alça. Ela fica meio apertadinha, tá? Então, lembra sempre de fazer o pontinho mais ajustadinho, ó. Faço o meu primeiro ponto baixo e coloco o marcador nele. Então, vamos retornar aqui como que vai ser a próxima contagem. No meu caso, que eu fiz até a volta de número 14, nessa parte da frente, eu comecei na volta de número 12, que dá 72 correntinhas. Agora, eu vou imitar como se eu estivesse fazendo a volta de número 13, que é 11 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou trabalhar 11 pontos baixos e um aumento, 11 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, ó, eu vou começar a contar. Lembrando que eu não vou pegar nas duas alças aqui, ó. Nós vamos trabalhar, ó, eu tiro uma, duas, eu vou trabalhar nesse pontinho aqui de trás, ó. Entra. Lembra de puxar bem o pontinho, ó, e puxa, ó. Venho no meu próximo ponto, ó. Entra e puxa. Nós vamos contar 11 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 8, 9. Então, é só no pontinho aqui de trás, ó. 10 e 11. Na próxima casa, eu faço o aumento. Aí, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o aumento. Eu vou fazer a minha volta
e já volto aqui com vocês, tá? Ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ele vai parecendo uma trancinha em cima aqui, ó, do nosso trabalhado, tá bom? Então, essa volta que eu tô fazendo é de 11 pontos e um aumento. Já volto aqui com vocês. Então, aqui eu terminei a minha segunda volta, tá? Agora, eu vou pra volta de 12 pontos e um aumento. E eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz quando chega aqui no marcador. E retorna pegando só nas alcinhas de trás, ó. Só nessas alcinhas aqui atrás, ó. Desconsidera as duas aqui da frente. Entra. Faz o primeiro ponto, marca ele. E essa minha volta é a minha última volta, que é a de 12 em um aumento, tá? E aí, segue a sequência que tá lá no PDF, tá bom? Eu não sei de cabeça como que tá como que tá distribuído lá. Mas, por exemplo, igual aqui eu fiz direto 11 em um aumento, aqui eu vou começar com 6 em um aumento e depois eu vou seguir 12 em um aumento e terminar aqui com 6 em um aumento. Só para as duplas não ficarem uma em cima das outras, tá bom? Mas aí vocês seguem conforme o PDF, tá? Então, eu vou seguir aqui agora a minha próxima carreira de 12 pontos em um aumento. E já volto com vocês. Então, ó, cheguei aqui na minha última volta e no meu último ponto. Eu venho, faço meu último pontinho. Já posso vir aqui tirar meu marcador e vou fazer o acabamento. Então, aqui eu venho, ó, corto o fio. Puxo o fio pra fora. Ó, e faço o acabamento, ó, aqui por trás também, tá? Ó. Entro, puxo. E volto aqui onde o fio tá saindo. E aí, vem aqui, ó, e esconde o fio aqui por trás. Não precisa se preocupar muito se não ficar um acabamento tão bonitinho aqui, que na hora que a gente for fazer, fechar um lado com o outro, tudo se esconde, tá? O acabamento vai ficar perfeitinho no final. Então, venho aqui, ó, passo o fio. Aqui eu fiz com 3 carreiras, tá? Quem quiser fazer ele mais largo, é só descer a quantidade de carreiras pra baixo, tá bom? Então, aqui, ó, eu acho que com 3 carreiras tá um tamanho bom de largura, mas quem quiser fazer mais largo é só contar, desconsiderar mais carreirinhas, tá bom? Então, ó, ele fica assim, ó, com as trancinhas, tá vendo, ó? Pra cima. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento aqui, ó, embaixo, com ponto baixíssimo. Então, eu pego o fio. Eu não começo por esse lado aqui, ó, que tem o ressalto. Eu escolho qualquer outro lado, tá? Não começo por aqui, ó. Então, posiciona o fio no dedo. Entra dentro da casinha, ó. Puxa o fio. E aí, agora, nós vamos entrar e puxar, ó. Entra e puxa, ó. Ponto baixíssimo. Entra, puxa de vez. Entra e já puxa o fio, ó, pra dentro da argolinha, ó. Entra e puxa o fio pra dentro da argolinha. O fiozinho aqui do começo, ó, ele fica soltinho, tá? Não tem problema, a gente vai esconder no final. Então, ó, vai fazendo a trancinha, ó, até chegar aqui, ó. Entra e puxa. Entra e puxa. Eu vou dar a volta, na hora que eu chegar aqui, ó, nesse ressalto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Quando eu chego aqui no ressalto, a gente segue direto, ó. Entra, faz o ponto baixíssimo, ó. E já entra aqui, ó, nesse daqui, ó,
e já faço o ponto baixíssimo aqui, ó. Tenta fazer mais ajustadinho possível. Vendo, ó? Ele se iguala. E aí, é só seguindo, ó. Tá vendo? Ele se iguala aqui, ó. Fica um pouquinho mais altinho, mas na hora que põe na peça não vai dar pra ver, tá? Então, eu volto a fazer até chegar ali no começo. Cheguei aqui no começo, ó. Faço o meu último pontinho, ó. E 2. Fiz meu último ponto. Eu venho, ó, corto o fio. Puxo ele pra fora. E faço o meu arremate, ó. Vou virar assim, acho que vai ficar mais fácil. Ó, eu venho, pego sempre uma agulhinha mais fina que eu acho que fica mais fácil de trabalhar, tá vendo? Fiz meu último ponto, esse é o meu primeiro. Eu atravesso aqui, ó, o meu primeiro ponto, ó. Sem passar lá pra baixo, ó. Só atravesso ele aqui, ó. E vou puxar o fio. Por cima mesmo, tá vendo? Então, eu fiz a minha primeira beirinha. Agora, eu volto com esse fio aonde ele sai aqui, ó. Então, eu entro aqui por baixo, ó. Entra aqui, ó, onde o fio tá saindo. E puxo o fio lá pra baixo. Tá vendo? A trancinha fica igualzinha. Aí, aqui agora, eu fiquei com as duas pontinhas aqui. Quem quiser pode dar um nozinho, que não tem problema. E vem e esconde o fio, ó. Um esconde pro lado de cá e o outro pro lado de lá, ó. Um esconde pro lado de cá e o outro esconde pro lado de lá. Feito isso, ó, dá uma puxadinha aqui, ó, e corta as sobras. Nossa peça já tá quase pronta, tá? Agora, nós vamos unir o fundo com a parte de cima. Por enquanto, o espelho não entra ainda, tá? Ó. Ela ficou assim. A malha, ela fica meio repuxadinha assim, depois ela vai ficar tudo certinho, tá? Não precisa se preocupar. Com o espesso, ele fica mais ajustadinho, tá? A malha, ela é meio elástica, então ela dá um pouquinho dessa... Parece que tá torto, né? Mas ele não vai ficar torto, não. Ele fica esticadinho na hora que o espelho encaixa, tá bom? Então, como que nós vamos fazer aqui agora? Vocês vão pegar o fundo de vocês. Esse é o nosso lado direito. Então, ó, vocês vão posicionar o lado direito pra baixo. O avesso que vai ficar olhando pra vocês, tá vendo? E a nossa parte aqui, ó. O avesso pra baixo. E o direito olhando pra vocês. Então, vai ficar avesso com avesso. E nós vamos prender com ponto baixíssimo. Aqui vocês podem pegar também qualquer posição, tá? Não precisa ser na emenda. Na realidade, eu até prefiro que não pegue na emenda, tá bom? Então, ó, pegue em algum lugar que não seja na emenda. Posiciona o fio no dedo. E aí, vocês vão trabalhar assim, ó. Pega as duas casinhas de cá com as duas casinhas de lá. E vai parear certinho, porque aqui eu tenho a mesma contagem de pontos que aqui, ó. Então, ó, ele vai casear certinho, ó. Deixa um fio um pouquinho generoso aqui. E nós vamos trabalhar pontos baixíssimos. Pego as duas alças de cá com as duas de lá, ó. Puxo e já puxo direto, ó. Os dois de lá com os dois de cá. Dois de lá com os dois de cá, ó. E vai fechando. Vamos fechar assim até a metade do nosso trabalho. Ó. Ponto baixíssimo, tá? Entra, puxa de vez, ó.
Vamos dar a volta até mais ou menos a metade. Aí, a gente encaixa o espelho e termina de fechar. Ó. Eu vou fazer aqui até a minha metade e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui agora, meninas, ó, eu cheguei mais ou menos na metade. Agora, complica um pouquinho mais, porque o espelho vai ter que estar dentro, então, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de trabalhar. Na malha, o fio estica um pouquinho mais, tá? Então, aí, vocês vão ter que esticar bem o fiozinho pra poder ele encaixar bem certinho aqui dentro. Então, aqui, ó, tá vendo? Tá solta essa parte aqui ainda, essa daqui já tá presa. E aí, eu vou vir com o espelho. A gente posiciona o espelho. Ó. E pode puxar, tá? Não tem problema, pode puxar bem o fio pra ele encaixar certinho, tá? Que aqui ele vai encaixar certinho. Ele vai ficar bem ajustadinho. E a partir de agora, vocês vão trabalhar fechando. Não repara a minha cara aqui no espelho não, tá? Vocês vão trabalhar fechando com o espelho aqui dentro. Então, vocês têm que ter cuidado pra não deixar o espelho cair, tá bom, ó? E aí, vocês seguem fechando com ponto baixíssimo, ó. 2 de lá com os 2 de cá, ó. Aí, agora que fica um pouquinho mais chatinho, é só fazer com calma, ó. 2 de lá com os 2 de cá, ó. E fecha com ponto baixíssimo. 2 de lá com os 2 de cá, ó. Aí, pode puxar aqui bem, tá? Vai puxando bem o fio de vocês, tá bom? Então, ó. 2 de lá com os 2 de cá. Aqui é a minha emendinha, ó. 2 de lá com os 2 de cá. E vai indo. Eu vou fechar aqui o meu, já volto com vocês pra mostrar como que fica o acabamento, tá? Quando eu chegar aqui, ó, no meu último ponto, eu vou fazer o meu último ponto, ó. Puxo o ponto baixíssimo, corto o meu fio e faço aquela mesma emendinha. Puxo ele todo pra fora. Venho, ó, no meu primeiro pontinho aqui, ó, atravesso ele. E volto com o fio aonde ele tá saindo. Aí, eu vou pegar todo mundo aqui, ó. Peguei todo mundo e puxo lá pra trás. Deixa eu tentar posicionar aqui melhor. Espera que tá passando aqui por dentro da malha. Ó, puxo lá pra trás. Puxei lá pra trás, vou fazer o meu arremate. Tá? Então, aqui a trancinha fica certinha. Viro ele do avesso, cuidado com o espelho, tá? Aqui também, ó, se quiser fazer um nozinho, eu acho que fica mais seguro, tá bom? Faz ele bem apertadinho e esconde o fio por dentro da peça, ó. Esconde ele por dentro da peça. Nosso espelho tá quase pronto. Aí, agora é só colocar a nossa alça. Ajustar, tá? Se tiver que ajustar alguma coisa, acertar ele. Ó, tenta deixar ele bem certinho aqui, ó, nas laterais. Então, esse é o nosso fundo. E essa aqui é a nossa frente do espelho, ó. Agora, nós vamos posicionar as alças. Eu acho que eu não passei pra vocês no começo a alça. Eu mandei fazer uma alça de couro, tá? Com 2 argolas mosquetão, porque assim eu posiciono a argola e regulo a altura que eu quero. E aí, aqui, ó, é só encaixar na lateral, ó. De um lado e encaixar do outro.
E aí vocês regulam a altura que vocês querem. E o nosso espelho tá pronto. Tá vendo? Aí pode botar mais perto, ou se quiser pode fazer uma alça maior. A minha tem 65 centímetros de comprimento. Espero que vocês tenham gostado da aula e que eu tenha conseguido passar todas as informações para vocês. E até a próxima!